Amém? Vamos ler a Bíblia. Aí eu tenho um negócio aqui. O Departamento de Evangelismo está lançando uma campanha a partir de sexta-feira, 8 da manhã, até o sábado, 8 da manhã. 24 horas de oração. Olhe para o seu vizinho e diz para ele assim: estou nessa. Ai, ai, quase ninguém olhou para o vizinho. Sábado à tarde vai ter churrasco, de graça. Diga assim: estou nessa. Procurem, fiquem em pé, irmão Marcos e irmão Antônio Carlos, por favor. Procura o irmão Marcos e o irmão Antônio Carlos e coloque o seu nome na hora que você vai se comprometer com a oração, tá? Nós vamos fazer 24 horas de oração, em nome de Jesus, tá certo? Então, por favor, prepare-se e vamos orar juntos. Evangelho segundo João. Traz as nossas crianças aqui, irmãos, para a gente liberar, porque eu vi um movimento pentecostal ali fora, e esse movimento pentecostal não está autorizado, não aí fora. Vamos orar pelas nossas crianças, liberá-las para o culto infantil. Na saída do templo, após o culto, temos as nossas mensagens das terças e dos domingos à sua disposição. A mensagem, quem veio terça-feira passada, faz assim. Terça-feira passada nós falamos sobre ética cristã em um mundo sem valores. Na quarta-feira eu encontrei uma irmã e falei assim: ô pastor, amansa esse coração. Esse meu coração está manso, irmã. Está em paz. Tá? Esse DVD já tem ali na saída. Leve para casa. Ouça-o. Veja-o. Dê para alguém. Tá? E outros temas que nós temos. Em nome de Jesus. Vamos orar pelas nossas crianças. Por favor, estendo as mãos para cá em direção a eles. Vamos orar pelas irmãs do departamento infantil. A Bíblia diz... Olha quanto menino, irmãos, a gente tem que cuidar deles. A Bíblia diz que os nossos filhos não são para perturbação, mas eles são herança bendita do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos suplicar a Tua bênção sobre as nossas crianças, a Tua paz, que eles se conscientizem, Senhor, do compromisso que eles têm contigo e com o Teu reino. Faze-os crescer na Tua presença. Ajuda as Tuas filhas que vão coordenar o culto infantil. Dá-lhes a Tua graça, por Tua bondade, Senhor. Amém. Olhem para mim, por favor. Olhem para mim, todos vocês, olhem para mim. O do carrinho. O do carrinho. Olha aqui para mim. Isso. Vocês vão para o culto infantil agora. Eu quero pedir um negócio para vocês, tá? Lá no culto vocês vão cantar, dar glória a Deus, ouvir a palavra. Não bagunça, tá? Fica quietinho, em nome de Jesus. E outra coisa, ó, sai andando e não correndo, por favor. Vai lá. Que pedido difícil. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos de número 13 a 15. João capítulo 15, versículo 13 a 15. João 15, 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este,
de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Diga comigo, amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamar-vos-ei amigos, porque vos fiz conhecer todos os segredos do meu Pai. Amém? Amanhã é celebrado, ou será celebrado, o Dia Internacional da Amizade. E eu gostaria de falar sobre isto, amizade. Enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, nós precisamos desenvolver o bom hábito de cultivar bons relacionamentos. Eu estava refletindo um pouco hoje à tarde, que é da cultura do brasileiro honrar as pessoas que amamos depois que elas morrem. Nós raramente damos flores para os vivos. Quando morrem, compramos coroas de flores. Às vezes o marido não compra aquela cama que a mulher passou na loja, viu e ficou apaixonada. Mas quando ela morre, ele quer fazer um jazigo de granito, como se o jazigo de granito lhe servisse de conforto. Só damos o nome de alguém a prédios e avenidas se estiver morto. Ou seja, o indivíduo não vê a honra que recebeu. E para que serve uma honra que eu não recebo? Precisamos mudar isso. Eu tenho dito sempre a pessoas: valorize a quem você ama enquanto você o tem. Diga eu te amo, diga eu senti falta de você, diga senti saudades, diga sem você é ruim, você é um amigo, um grande amigo, uma grande amiga, você me faz falta. Alguns filhos brigam com os pais o tempo inteiro. De repente eles morrem, porque a morte não faz agendamento, nem manda telegrama. Aí nós caímos sobre o caixão, chorando e dizendo como eu te amava. Já não representa mais. Precisamos romper com este hábito. Vou fazer uma pergunta que eu não quero resposta. Você já olhou para sua esposa hoje e disse para ela o quanto ela é importante para você? Você já olhou para o seu marido hoje e disse o quanto o ama? Você já olhou nos olhos do seu filho ou da sua filha hoje, deu um tapa no ombro, deu um cheiro no pescoço e disse: você é importante para o pai, importante para a mãe? Por que deixar para fazer isto quando estamos em situações de perda, quando podemos fazer da vida um encanto, um presente que o Senhor nos deu? Neste texto, Jesus está mencionando a sua amizade conosco e o amor que Ele tem por nós
neste relacionamento de amizade. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa quanto vale uma amizade, certamente a resposta não virá em cifrões, porque uma verdadeira amizade não se define nem se calcula com zeros. A amizade verdadeira deve ser cultivada ao longo de anos. Ser amigo não é uma tarefa simples, nem se conquista uma boa amizade de uma semana para outra. Ao longo dos nossos anos de vida, diversas pessoas passam por nós. Algumas apenas passam. Você não lembrará do rosto delas. Elas não deixarão marcas, porque apenas passaram. Alguns não chegarão a amigos, serão bons colegas, bons companheiros para um momento, para uma época. Mas destes tantos, alguns se tornarão amigos. Com os amigos a gente briga, com os amigos a gente brinca, com os amigos a gente ri. Os amigos apontam nossas falhas, não para o mundo, mas para nós mesmos. Os amigos não nos expõem, mas nos confrontam. Qual a diferença? Expor é lançar ao vento, confrontar é colocar o dedo na testa. Uma verdadeira amizade deve ser primada, cultivada, conquistada e valorizada. No texto que nós lemos, Jesus coloca para nós os relacionamentos humanos em duas colunas ou em duas categorias. Ele diz assim: não mais vos chamarei servos, chamar-vos-ei amigos. O servo é aquele que age para obedecer uma ordem. O amigo é aquele que age em resposta ao convite do coração. Jesus diz que pelo nosso relacionamento com Ele, fomos, eu vou usar essa expressão, promovidos à condição de amigos e não mais de servos. Por quê? Ele diz: porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo só sabe ou só tem as informações estritamente necessárias, só aquelas que são da sua alçada para o cumprimento do seu dever. Mas o amigo, eu vos revelei todos os segredos do meu Pai. Quando vai chegar uma visita em nossa casa, se for uma pessoa estranha, aspas, se não for um amigo pessoal, você sai catando as coisas que estão fora do lugar. O tênis do menino até pode ficar no canto da sala, mas quando a visita vai chegar, você pega e guarda. O copo que ficou sobre a mesa, você recolhe e leva à pia. Dá uma arrumada na almofada do sofá. A depender do contexto da visita, da razão da visita, você até dá uma ajeitada na cabeleira. Afinal de contas, está chegando uma visita. Um amigo não. Quando o amigo chega, você não importa se o copo está em cima da mesa. O amigo sabe que você é careca e quando sai usa peruca.
O amigo sabe que você não tem dente, usa dentadura. O amigo sabe que você, quando chega em casa, pode tirar a maquiagem, tirar a sobrancelha artificial, foi coladinha lá. O amigo conhece as coisas da nossa vida diária. Um amigo conhece a maior parte dos nossos hábitos. Você trata um estranho com formalidade, a um amigo com intimidade, óbvio, guardadas as devidas proporções. Portanto, é interessante primar pelo relacionamento de amizade. E detalhe, na igreja nós precisamos ter mais do que um mero encontro de fé, mas também uma reunião de amor fraternal e amizade cristã. É detalhe, e vale ressaltar, que nesse nível de relacionamento, eu vou chamar de amizade, existem 3 categorias de pessoas, e vou falar delas. A primeira categoria de pessoas que eu quero mencionar são os inimigos. A Bíblia me admoesta a não ser inimigo de ninguém, mas isto não me poupa do fato de que alguém pode ser meu inimigo. Eu não posso ser inimigo de ninguém, não devo, mas alguém pode não gostar de mim. Mais ou menos aquela velha história, não vou com tua cara. Outro dia eu fui fazer uma visita, e enquanto eu estava conversando com a família, uma pessoa saiu lá do interior da casa e disse assim: quero lhe pedir perdão. Eu não conhecia a pessoa, e perguntei por quê. Porque eu não gosto de você. Eu nunca vi essa pessoa, não vi antes, e depois desse dia eu não vi de novo. Não gosto de você. Tá perdoado. Tá? Então, existem inimigos na vida que temos. O inimigo é aquele que está do outro lado da faixa. Declaradamente ele quer o seu mal. Ele é contra você. Não gosta de você. E detalhe, não seremos os únicos a tê-los. José, o homem que desfrutava de uma comunhão íntima e pessoal com Deus, tinha inimigos. Para piorar, dentro da sua própria casa, foram os seus irmãos que intentaram matá-lo, e desistindo de matá-lo por argumentação de Judá, venderam-no como escravo. Moisés, o homem mais manso da terra, diz a Bíblia, o homem que falava com Deus face a face. De repente, Arão e Miriam, sumo sacerdote e profetisa, que eram irmãos de Moisés, se levantam contra ele. É só ler Números capítulo 12. Sem falar de Datã, Coré e Abirão, que declaradamente se opuseram a Moisés ao longo de anos, na trajetória do deserto, uma terra prometida. E por que ignorar o mestre da graça, o mestre do amor, o príncipe da paz, aquele que destilava compaixão? Jesus, ele tinha inimigos, escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes e sumos sacerdotes, não gostavam dele, tanto que o mataram. São relacionamentos humanos.
Mas, nestas três categorias de relacionamentos humanos, existe gente pior do que o inimigo, o falso amigo. Por que que ele é pior? Porque o inimigo se declara, ele é contra você e acabou. O falso amigo come na sua mesa, anda no seu carro, lhe elogia, diz que te ama, vira confidente, descobre teus segredos, não porque ele quer que você desabafe, mas porque ele precisa elencar informações para em algum momento usá-las contra você. O falso amigo é aquele que caminha com um pé numa faixa e o outro pé na outra faixa. Na Guerra Fria, eles eram chamados de agentes X, atuavam dos dois lados, ouvia de um, levava para o outro, desse outro ouvia e trazia para um. É difícil lidar com o falso amigo, porque ele conhece os detalhes da nossa vida. É por isso que nós temos que orar e dizer a Deus: dá-me discernimento para entender quem se aproxima de mim com sinceridade e quem não. Todos os homens de Deus na Bíblia viveram cercados de falsos amigos. Davi, aliás, quando Davi está prestes a morrer, ele chama Salomão e diz: cuidado com Joabe. Ele foi meu capitão de exército, mas olha, eu sabia lidar com ele, você não sabe, ele é perigoso. Ou seja, Davi conviveu com Joabe o tempo inteiro. Joabe foi comandante do exército de Davi o tempo inteiro. E Davi sabia que Joabe não era confiável. Jesus lidou com um parente no grupo apostólico, Judas, o Iscariotes. A palavra Judas é uma variante grega do hebraico, Judá, que indica que Judas era da mesma tribo do mestre. O termo Iscariotes significa nascido em Quiriote. Quiriote era uma cidade da tribo de Judá, Josué 14. Jesus exerceu o seu ministério 3 anos. Judas estava com ele, era um falso amigo. Em nenhum momento Jesus colocou o dedão na testa de Judas, apenas conviveu e ministrou. E à medida que eles eram ministrados, iam se convertendo e mudando de vida. Judas não, manteve o seu intento e o seu intuito. Você pode lidar com falsos amigos. Diga comigo assim: Jesus, me guarda deles. Mas nesta escala de relacionamentos, que existem inimigos e que existem falsos amigos, existem amigos verdadeiros. O amigo verdadeiro, como eu disse, é aquele que não te expõe, mas te confronta. Ele ri com você, mas também chora. Ele come churrasco com você, mas também te dá remédio. O verdadeiro amigo é aquele que não aprova tudo que você faz, te alerta quando você está errado. É aquele que te chacoalha quando você está adormecido num laço do inimigo. É aquele que corre com você, mas de vez em quando te trava para você não sair do lugar, porque continuar é perigoso. Os chineses têm um adágio que diz que mais vale um amigo velho do que 2 novos. Por quê?
Porque o amigo velho já caminhou a 2ª milha, já sabe o quanto você é chato. O amigo velho já sabe o quanto você é embirrento, encrenqueiro, e gosta de você assim mesmo. O verdadeiro amigo sabe como você fica explosivo, quando não gosta de algo, mas já aprendeu a lidar com você. Diga comigo: Deus, dá-me verdadeiros amigos. Aleluia. Agora, vamos dar uma observada. Eu falei aqui um outro dia que alguns amigos são fortes candidatos a inimigos. São os falsos amigos. Eles estão, como eu disse, elencando informações para usá-las contra você. Outros amigos são temporários, são amigos para uma época. Eles vão estar na sua vida em determinado período, mas o ciclo da vida vai girar e eles vão embora. Não virarão inimigos. Quando você os encontrar, vai fazer festa, vai pagar um almoço, mas eles não vão continuar convivendo com você. Mas há amigos que são para a vida inteira. Eles vão continuar conosco, cresceram conosco, viram nossos sucessos e nossos fracassos, nossas alegrias e tristezas, nos acarinhou e nos deu chute na canela, mas até o final eles vão estar lá dizendo: estou com você. Agora, o que caracteriza uma amizade genuína? O que caracteriza uma amizade verdadeira? Como saberei que esse amigo será bênção para mim? Primeiro, uma verdadeira amizade é caracterizada pela estabilidade e compromisso. Numa amizade verdadeira, eu não gosto de você hoje e odeio você amanhã. Eu não quero o seu bem hoje e o seu mal amanhã. Há estabilidade. Eu até me irrito com você. Eu até fico bicudo contigo. E até rejeito uma ligação sua que você me chateou e eu vou ficar uns 2 dias aí meio mordido. Mas o meu carinho por você está de pé. Se você precisar de mim, eu estarei aqui. Porque a nossa amizade é estável e eu tenho compromisso com você pela amizade. Quer ver um exemplo? Livro de Ruth, capítulo 1. Há um homem em Belém Efrata, o nome dele é Elimeleque, casado com Noemi. A Bíblia diz que houve fome em Belém, na casa do pão. E se há fome na casa do pão, vira tragédia. Elimeleque resolveu ir embora para a terra de Moabe. E levou consigo a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos. Só que Moabe era uma terra pagã, fora dos termos de Israel. Os moabitas eram inimigos dos hebreus, eram politeístas. E quando Elimeleque chega em Moabe, os seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. De repente, diz a Bíblia, que Elimeleque morreu em Moabe e foi sepultado. Noemi ficou viúva.
Então morrem os 2 filhos de Noemi, também em Moabe. E ela em pranto resolve voltar para a sua terra, porquanto na terra de Moabe, sem marido e sem filhos, ela havia ficado sozinha. E quando ela resolve voltar, a Bíblia diz que Noemi olhou para as suas noras, Orfa e Ruth, e disse: voltai para as vossas mães, ide morar outra vez com os vossos pais, porque o Todo-Poderoso me permitiu a amargura, e eu retornarei para a minha terra. E elas, diz a Bíblia, foram acompanhando Noemi até a fronteira de Israel com Moabe. E disseram a Noemi: nós iremos contigo. Noemi olhou para elas e disse: por que viríeis comigo? O Todo-Poderoso não me dará mais filhos, a minha idade já não permite. Aí ela apela para o código de Hammurabi, que estabelecia que uma viúva deveria ser recebida pelo irmão imediato para dar à luz filhos em honra ao falecido. Mas não terei mais filhos, por que viríeis? Então a Bíblia diz que Orfa abraçou a Noemi e chorou, e retornou para a casa dos seus pais. Quando Noemi foi abraçar a Ruth para despedi-la, Ruth disse: não insistas para que eu te deixe, porque onde tu fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu, onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Uma verdadeira amizade não se desfaz por causa de uma crise, ela se mantém estável. Ela é valorizada não pelo tempo da bonança, mas pela convivência com a pessoa da amizade. Então a amizade verdadeira se caracteriza por estabilidade e compromisso. Quem diz amém? Segundo lugar, uma verdadeira amizade se caracteriza pela solidariedade. O amigo verdadeiro estende a mão. Eu gosto de frisar isso. Um verdadeiro amigo não aponta o dedo, estende a mão. Um verdadeiro amigo não empurra para baixo, carrega para cima. Um verdadeiro amigo não ri do outro, ri com o outro. Lá em Provérbios, capítulo de número 17, versículo 17, a Bíblia diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. 18:24 de Provérbios diz que aquele que tem muitos amigos tem-nos para o dia da adversidade, mas há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Lembra de Jonatas e Davi? Saul, pai de Jonatas, arma emboscadas para matar a Davi. Mas a Bíblia diz que quando Jonatas e Davi se encontraram, 1 Samuel 18, o coração de Jonatas se apegou a Davi. E o texto relata no versículo 3 que eles fizeram um pacto de amizade muito comum entre os orientais. E é interessante que em Números capítulo 18 a Bíblia relata um pacto de amizade com semeadura de sal, que naquele caso representava fidelidade ao pacto de amizade.
E Jonatas e Davi, na sua amizade, é interessante, porque Saul vai perseguindo a Davi, mas um dia Jonatas diz, 1 Samuel 18, Jonatas foi encontrar Davi no seu desterro, no vale, escondido, e disse: não temas ao meu pai, porque o trono que ele está, o Senhor te dará, e não a mim. E a Bíblia diz que Jonatas consolou a Davi. De quem era o trono? Pela lei da monarquia? De Jonatas. Mas o amigo reconhece a posição do outro. O amigo respeita a posição do outro. Olha para mim, por favor. Um amigo não é inflamado pelo sentimento de inveja. Um amigo não se incomoda porque o outro está bem, porque o outro trocou de carro, porque passou no vestibular e eu não. Um amigo se alegra no sucesso do amigo. Eu já disse aqui que invejar não é querer o que você tem. Etimologicamente, invejar é não querer que você tenha. O invejoso é tão mesquinho que ele não quer ter, ele só não quer que você tenha. E aí, para você não ter, ele é capaz de fazer qualquer coisa para te tomar. A Bíblia diz que os filisteus invejavam a Isaque, porque ele prosperava. Nós precisamos ser curados de todo o sentimento de ciúme, de inveja, porque se o meu amigo prosperou, a minha amizade com ele vibra, saltita, celebra, porque afinal de contas, Deus lhe abençoou. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e diz para ele: eu me alegro quando você está bem. Não mente não, que é pecado. Então, uma verdadeira amizade se caracteriza pela solidariedade. O verdadeiro amigo celebra quando o outro alcança o seu objetivo. E não sair dizendo assim: era para mim, só conseguiu porque eu ajudei. Ser meu amigo é um privilégio. Então nós precisamos entender que uma verdadeira amizade, terceiro lugar, molda. Uma verdadeira amizade molda o nosso caráter e a nossa reputação positivamente. Eu disse aqui um dia desses que eu não quero andar com gente que não se preocupa com o que falam dele. Por quê? Porque pessoas assim são inconsequentes, são irresponsáveis. Eu não vou me deixar guiar, maestrar pelo que os outros falam, porque se eu fizer isso, querido, eu vou andar como bêbado. Cada comentário me puxará numa direção, mas o que dizem é importante. Por quê? Porque declara como estou sendo visto. Jesus um dia disse assim: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Ora, vamos abrir o parêntese. Falaram mal de Jesus demais, sobretudo a cúpula religiosa de Israel. Jesus não se guiou por eles, mas saber o que eles pensavam lhe dava informações para direcionar o seu ministério enquanto aqui na terra. Uma verdadeira amizade molda o nosso caráter. Amigos sem caráter não servem para você. Sabe aquele amigo que só sabe piada de mulher? Não serve para você.
Sabe aquele amigo que não aguenta ver passar uma mulher que ele considera bela, tem que dar um psiu, uma cantada? Não serve para você. Lembra agora do rapaz em Belo Horizonte, ele comprou um Civic Zero, vermelho, o top da linha, e ele pensou consigo: agora, meu amigo, aí foi no shopping, com o Civic vermelho. Ele disse que quando chegou no estacionamento do shopping, lá vem uma mulher, e ele olhou e disse: é essa. E ele foi acompanhando vagarosamente, perto dela tinha uma vaga, ele estacionou, desceu do carro, ajeitou a calça, a camiseta. Quando ele foi aproximando da mulher, alguém gritou do outro lado: pai do senhor, irmão fulano! Já foi. Não tem mais jeito. Então um verdadeiro amigo cultiva em nós um caráter abençoado. Provérbios 27, versículo 17 a 19, diz assim: afia-se o ferro com o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do fruto dela, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Amizades boas lhe dão direções saudáveis. Falsas amizades, amizades de caráter duvidoso, vão lhe estragar. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Há um provérbio antigo, meu avô que o usava sempre, e dizia assim: me digas com quem tu andas, e eu te digo quem tu és. Quem são os seus amigos? Como é o caráter deles? O que eles fazem no dia a dia? Então, uma verdadeira amizade ajuda o meu caráter, molda, burila, lapida a minha natureza enquanto homem social. Quarto lugar, uma verdadeira amizade. Vou beliscar na costela de gente. Uma verdadeira amizade não guarda rancores, constrói pontes. Tem gente doente por causa da mágoa, doente por causa da raiz de amargura, rancoroso. Era meu amigo, era minha amiga, mas falhou comigo, já era. Vai, aferidor de medidas. Olha para cá, por favor. Ninguém aqui vive sem falhar. E quer saber mais? Nós falhamos mais com os amigos do que com os estranhos. Por quê? Porque são com eles que nós convivemos. Uma pesquisa da SWAT com a polícia brasileira revelou que 20% dos policiais feridos em tiroteio no Brasil são baleados pelos próprios colegas. Por quê? Porque no calor do tiroteio, enquanto um muda de posição e passou atrás, quem está na frente só viu a sombra e virou atirando e feriu o colega. Então amigos se ferem, amigos se machucam, amigos dizem o que nós não queríamos ouvir e nos ofendem. Mas nós precisamos romper com o rancor e reconstruir o relacionamento de amizade. Levítico, capítulo de número 19, já estou caminhando para encerrar.
Levítico 19, versículo 17, diz assim: não odiarás a teu irmão no teu coração. Diga comigo: não odiarei ao meu irmão no meu coração. Tem gente odiando a mulher. Tem gente odiando o marido. Eu encontrei uma senhora um dia no Rio, depois de uma pregação, um domingo pela manhã, e eu havia pregado sobre perdão, e ela me disse assim: pastor, o senhor falou sobre perdão, e eu odeio alguém. Mas ela enfatizou: minha irmã, não tem como ir lá pedir perdão, resolver isso. Não, eu odeio, pastor. Sim, minha irmã, mas isso lhe faz mal. É, pastor, mas a pessoa que eu odeio é o meu marido. Piorou. A senhora odeia nesse nível alguém que dorme com a senhora, mora na mesma casa, come na mesma mesa. Ela disse: pastor, meu marido já morreu há 8 anos. Não entendi. É, pastor, eu odeio um homem que morreu há 8 anos. E ela disse assim: se eu pudesse. Aí ela deu aquela: se eu pudesse, eu desenterrava aquele infeliz. Eu queria pisar no osso dele e dizer: toma, miséria, tu morreu e eu estou aqui. Falei com ela: irmã, viva desse jeito, é melhor morrer. Dizem que a amargura, o ódio, é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Vamos para o texto. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Uma verdadeira amizade desenvolve a virtude do perdão. Quem tem pelo menos um amigo, levanta a mão assim, por favor. Quem não tem, eu quero orar por você para Jesus mandar um. Ok. Agora, quem é que tem pelo menos um amigo que nunca se ofendeu com ele? Levanta a mão. Tem gente aí que nunca se ofendeu com um amigo, maravilha. Eu tenho alguns amigos e eles já me deram uns 2 cantos de carroceria. E a gente fica meio rusgado. Mas depois a gente se encontra, se abraça, brinca. A gente sabe as histórias engraçadas um do outro. É só contar a história, a gafe que um cometeu. E aí tudo vira graça. E o mal-estar se desfaz. E a gente caminha juntos. Eu tenho um amigo, ele é medroso que dói. É uma graça. E ele tem medo da folha que caiu na frente do carro na estrada à noite. Aí um dia desse ele estava assim meio chateado, que ele disse para o meu pai: Josué não me liga mais, Josué me abandonou e tal. Aí eu liguei para ele e contei uma história de uma covardia violenta dele, que ele me deixou sozinho na estrada. Acabou. Vem na minha casa no outro dia, comemos juntos, saímos para passear, porque verdadeira amizade não guarda rancor, constrói pontes. Amém? Agora dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Eu tenho 2 amigos, de vez em quando eles viajam comigo, e é uma graça, irmão. Porque antes de sair de Feira de Santana, eles dormem. Eu dirigindo e eles dormindo.
Outro dia eu fui pregar em Jequié e eles foram comigo para me fazer companhia. Antes de chegar em Santo Estevão, os dois estavam arrebatados. Só que nesse dia eu aprontei uma com eles, descendo uma serra, chegando em Jequié, um bocado de caminhão parado. E eu dei uma acelerada e freiei de vez e gritei: Jesus! Um deles estava no banco de trás, não passou para o banco da frente porque o cinto de segurança não deixou. Só bando de homem dorminhoco. Não vou dirigir para vocês dormirem, não. Acorda. Amizade é isso. É você entender que ainda quando a gente se rusga um com o outro, a nossa amizade é engraçada e ela vale a pena. Amém? Levante assim a mão e diga assim: Senhor, eu te agradeço pelos amigos que tenho. Vamos terminar. O verdadeiro amigo não expõe o seu problema. O verdadeiro amigo não fica sendo de uma falha sua, de um defeito seu, para sair espalhando. Ele te preserva. Lá em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 15 a 17, Jesus traz uma lição para nós, diz assim: se o teu irmão pecar, chama-o em secreto e repreende-o. Se ele continuar pecando, chama-o perante 2 ou 3 testemunhas. Aqui Jesus está falando sobre como tratar com o rebelde na casa de Deus, vou usar essa expressão, o teimoso. Se ele insistir, então traze-o à congregação. Então o verdadeiro amigo não pega a sua falha para lhe denunciar. Ele até lhe dá um chute na canela. Eu estava em Brasília uma certa feita, e um amigo, um companheiro, foi me levar para o aeroporto, e no meio do caminho, a gente começou a conversar, falando sobre família. Aí ele disse assim: rapaz, mulher é como a mesa, quando fica velha a gente não troca porque não tem jeito. Eu disse assim: faz a volta que eu não vou viajar agora. Não, eu vou perder o voo, amigo, vou almoçar na sua casa. Eu vou dizer para sua mulher que ela é uma mesa velha, que você não trocou porque não teve dinheiro para comprar uma nova. Bora, volta. Ele voltou. Quando chegou em casa, ela falou assim: ô pastor, voltou? Eu disse: voltei, amei seu almoço, vim almoçar aqui, vou perder o voo, com prazer. Aí eu disse para ela: senta aqui. Ela sentou, eu falei com ele: senta aí. Você não vai fazer isso. Vou. Mas claro que eu vou. E eu disse para ele assim: fala alguma coisa. Ele disse: eu não tenho nada para falar. Falei com ela: então fala você. Ela disse: fala o quê, pastor? Eu disse: qualquer coisa, fala aí. Ela disse: mas pastor, o quê? Eu disse: então fala tu. Ele olhou para mim: rapaz, eu já te disse que eu não tenho nada para falar. Eu disse: então fala o que você me disse no carro. Aí ele me deu um chute na canela por debaixo da mesa. Eu disse para ela: eu voltei porque eu estou percebendo que tem um móvel nessa casa que precisa de verniz. O relacionamento de vocês está envelhecido. E eu voltei para ser instrumento de Deus, para lixar essa coisa aí. E o Espírito Santo dá verniz para ficar novo de novo. Aí ela abriu o berreiro e abriu a gaveta, irmão. Aí veio cobra, lagarto, tartaruga, veio de tudo. Quando terminou o almoço, só foi servido às 3 da tarde, mas eles estavam bem, e ele ajudando a servir a mesa. Glória a Jesus. O verdadeiro amigo não expõe. Vamos ficar em pé para a gente terminar, que eu não quero passar da hora.
Dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado e diz para ele assim: eu quero preservar você. Deixa eu concluir lembrando que uma verdadeira amizade é caracterizada pela atitude nobre de descobrir onde você falhou, admitir a sua falha e pedir perdão. Uma verdadeira amizade é caracterizada pela virtude de descobrir onde você falhou, reconhecer a falha e pedir perdão. Mateus 5, 21 a seguir, Jesus diz: se fores ao altar oferecer a tua oferta e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar e procura o teu irmão e pede-lhe perdão, para que ele te perdoe e a tua oferta seja aceita. Nós precisamos de amigos genuínos. Todo mundo aqui precisa de um ombro para chorar de vez em quando. Todo mundo precisa de um cafuné de vez em quando, embora todo mundo de vez em quando mereça um tapão na orelha também. Isso é coisa que só amigo pode fazer. O amigo é aquele que chega e dá desconcerta o indivíduo, apruma que você está indo para a tragédia. Você vai orar agora. Eu tenho ouvido pessoas sempre: pastor, eu não tenho alguém, um amigo verdadeiro. Eu encontrei esses dias uma jovem, ela me procurou no final de um culto, depois da pregação, aos prantos: pastor, eu não tenho com quem me abrir. Eu quero orar para que Deus te dê, para que Deus nos dê amigos leais, amizades sinceras, pessoas com quem nós poderemos contar nas dificuldades, e pessoas que não vão usar as nossas fraquezas para promover o nosso fracasso no futuro. Quero orar com você agora. Seja assim bem sincero com Deus e diga para Ele: Senhor, eu quero um amigo leal, uma amiga segundo o teu coração. É aquela pessoa para quem você pode até ligar de madrugada para dizer: eu não estou bem. Eu disse para os irmãos que uma certa madrugada dessas atrás eu deitei em angústia, deitei no chão, dei uns 2 tapões no chão. Era meia-noite. Eu disse: Deus, eu preciso que alguém ore por mim hoje, agora. Eu adormeci chorando. 12h40 meu telefone tocou. Eu atendi. É uma irmã que é uma mãe de longos anos. Quando eu atendi, que eu disse: oi, irmã fulana, ela não respondeu, só disparou: Senhor Jesus, toma o teu servo na tua mão. E ela orou mais de 1 hora e disse: eu estou, Josué, orando no monte, e Deus mandou eu ligar para você agora e orar por você. Amigos verdadeiros recebem de Deus um comunicado de quando você não está muito bem. Ore agora. Deus bom, Deus de todo amor e graça, te louvamos, te louvamos, te louvamos pela tua palavra. Suplicamos que ela seja aplicada em nosso coração.
Senhor, te rogamos que os inimigos sejam confundidos em seus próprios planos, confunde-os em seus projetos, que os falsos amigos sejam afastados, repreendidos, e nós tenhamos o discernimento para vivermos neste mundo cheio de perturbações. Mas te clamamos, Senhor, levanta amigos leais, dá para essa moça, para esse rapaz, para esse homem, para esta mulher, um amigo, uma amiga, uma pessoa com quem ele ou ela possa se abrir, compartilhar e saber que vai receber a cobertura de oração, que vai receber, ó Deus, o cerco espiritual e emocional. Nós suplicamos, ó Senhor, em nome de Jesus, que na tua igreja seja cultivada a verdadeira amizade, que a perfídia não encontre água para ser regada entre nós, que a inveja não cresça, pelo contrário, seja destruída, mas que aprendamos a celebrar com a vitória do vizinho, do amigo, da amiga, que sejamos parte do processo de vitória de outras pessoas. Nos desperta para honrarmos as pessoas, não depois que elas morrem, mas aqui, enquanto convivemos na tua presença e uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, passa numa floricultura, compra um botão, compra um buquê, leva para tua filha, leva para o teu filho, descobre o chocolate preferido da tua mulher, e se não quiser levar uma caixa, leva um chocolate, ligue para um amigo hoje à noite, pelo menos para um, e diz para ele: você é importante para mim, eu valorizo você. Cante. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Diga, somos corpo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressamos a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você vai me dar mais 10 minutos, por favor. Tem duas coisas que eu quero fazer, ou três. Nós vamos agora celebrar ao Senhor com a nossa adoração financeira. Tem um envelope aí no banco, na cadeira onde você sentou. Por gentileza, tome-o. Nós vamos apresentar